Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio 3, Atlético Goianiense 1, que acaba de acontecer na Arena do Tricolor. Quem não olhou a partida vai dizer, pô, 3-1, vitória fácil, né? O Grêmio foi lá e patrolou os caras. Não foi bem assim. Infelizmente, quem viu a partida, quem viu o jogo, sabe que o Grêmio teve enormes dificuldades. E aqui eu vou respeitar imensamente. Quem quiser ver pelo lado positivo, do copo cheio, de dizer, cara, venceu, o que importa é vencer, tem mais 7 partidas apenas, 2 vitórias agora e acaba esse sofrimento, né, de um ano ruim e tudo mais, ou quem quiser ver o ponto positivo de várias outras coisas que passaram a melhorar o time, Soteldo melhor em campo, Bright White tentando jogar e bem, quem sabe um Rodrigo Eli zagueiro afirmado, o Marquezinho pelo menos pegou um pênalti, depois sofreu gol, mas pegou um pênalti, enfim, dá pra ver coisas positivas e negativas. E é sobre isso que a gente vai falar. Mas é óbvio que o protagonismo do torcedor, quase 36.900 mil na arena, fez toda a diferença. E sim, o Renato tem razão, se tivesse arena, a coisa poderia ter sido diferente. Mas sabe o que também poderia ter sido diferente? A tua sorte na KTO se tu já tivesse brincado lá. Quem me acompanhou na última sexta-feira, eu disse, vamos fazer para dar graça? É óbvio que o Grêmio venceria o Atlético Goianiense. Eu não ia apostar que não, né? Mas aí vamos fazer o seguinte, vamos ver se o Grêmio faz o seguinte, eu fui lá, bota... O Grêmio vence quando ambos marcam. Ou também apostei o seguinte, olha, bota uma goleada do Grêmio, faz um 3-0. Pois é, aí eu teria errado, mas a vitória do Grêmio quando ambos marcam, deu certo. 3-1, vitória do Grêmio, os caras tomaram um gol, os caras conseguiram tomar um gol do Atlético Goianiense, né? Mas enfim, a KTO é assim, a gente brinca, a gente se diverte, a gente acerta, a gente erra. E quem foi nas dicas do JB, dessa vez, pelo menos uma das dicas estava certa. KTO.com, te cadastra lá com o código JBFilho, ganha um bônus de entrada na KTO e começa a brincadeira lá, porque lá é lugar para brincar, para se entreter e pra gente, né, mostrar que conhece um pouquinho desse esporte que a gente fala tanto. Gente, olha só, uma prova que as coisas não estão nada boas pro Grêmio é porque se você não viu a transmissão por completo, o Renato foi vaiado no alto-falante. Sim, aquela escalação tradicional no telão quando passou todo mundo e ninguém foi vaiado. Quando chegou no Renato, o Renato foi vaiado por grande parte da torcida. E não dá mais pra dizer que são meia dúzia, 2 ou 3, ou que são os caras que não entendem de futebol, que não são gremistas de verdade. Não. É um relato de um torcedor, desabafo de um torcedor que está frustrado com a temporada que definitivamente não foi boa. E o Renato está pagando esta conta. O Renato fez mudanças. Ele sabe que as coisas não estavam acontecendo no Clássico Grenal, principalmente não aconteceram, e principalmente que era um jogo atípico, o pior time do campeonato, na arena, provavelmente muito retrancado, já que eles estão rebaixados. O Renato retorna com o Soteldo na vaga do Edenilson na ponta direita, e bota a Monsalve na do Cristaldo centralizado. E de resto é muito parecido com o time que normalmente joga. O Vidiaçante talvez ficando um pouco mais, o PP ao lado dele porque não tinha donde, abre o Soteldo por um lado, abre o Aravena pelo outro, e às vezes eles trocaram muito de posição, então assim, era até difícil de saber onde é que estava o Soteldo, centralizado o Monsalve, no ataque o Bright White. Detalhe é o seguinte, o Grêmio não faz um primeiro tempo bom, os caras faziam linha de 5 lá atrás, às vezes duas linhas de 4, que era quase um 4-1-4-1, que era uma linha de 4, um cara na frente, aí mais uma linha de 4 e só o Derek lá no comando de ataque do Atlético Paranaense, e às vezes esse cara se somava, ficava uma linha de 5 defensores, com mais uma linha de 4 na frente, ou seja, era retrancão. E o Grêmio teve dificuldades para furar essa retranca, mas teve dificuldades também porque sofreu alguns contra-ataques. Num deles, o Marquezinho vai tentar sair jogando com os pés, erra, o Gemerson era o zagueiro, o cara antecipa, e aí o Rodrigo, era o Gemerson ou o Rodrigo ali, não importa. O fato é que o Baralhas, que a gente conheceu aqui, que não conseguiu jogar no Internacional, ele vai pra linha de fundo, tá com uma bola que claramente ele dominaria pra linha de fundo, que é verdade que teve o erro de saída de bola com os pés do Marquezinho, mas ele faz um pênalti completamente desnecessário. O Gemerson hoje, e aqui já vai um elogio pro Rodrigo Eli, o Gemerson hoje não tá se tornando um zagueiro que passa confiança. Ele já tinha ido mal contra o Atlético Mineiro, que o Daverson faz gol nas costas dele e tal, já tinha feito um Grenal abaixo do Rodrigo Eli, e o Rodrigo Eli, mérito, porque ele foi muito criticado quando chegou, o Rodrigo Eli hoje é melhor zagueiro do que ele.
O Grêmio toma um gol de um pênalti. O Marquezinho até acerta o lado, até pega a primeira batida, mas no rebote, eu acho até que foi do Vidiaçante contra esse gol, mas enfim, o juiz deu pro Derek no rebote do gol, os dois dividiram e acontece 1-0. O Grêmio estava ali indo para o intervalo com 1-0 contra. Isso não foi por conta de uma jogada individual. De um cara, na verdade, dois caras que fazem. O Bright White faz uma jogada diferente, indo com a bola para a linha de fundo cruzando, a bola cruza para todo mundo, vem para o Soteldo, aí o Soteldo traz para dentro, bate e mete uma pancada e faz o empate gremista. E só por conta desses dois talentos individuais que o Grêmio tem, o Grêmio consegue 1-1 e vai para o intervalo para não ser vaiado, para não ter um clima ruim na sua torcida e tudo mais. Soteldo foi o melhor em campo. Soteldo participa desse gol, Soteldo dá assistência do outro gol, ele participa de vários outros lances importantes do Grêmio e ele, para mim, foi o cara mais desequilibrante. Tem lances assim que ele vai cruzar, não cruza, pisa na bola, traz para dentro, depois vai para linha de fundo, faz o cruzamento e tal, que acaba não saindo gol, mas pelo menos são jogadas diferentes do Grêmio e eu preciso aqui registrar o melhor em campo, sendo o Soteldo, para mim, o jogador que mais jogou. O segundo melhor, Bright White, porque o Bright White, ele não faz o gol, mas a movimentação dele é produtiva em todos os lances. O Grêmio consegue o 2-1, por exemplo, uma jogada que até não é tão trabalhada, que é mais uma vez um talento individual. É uma invertida de bola do Reinaldo, que vai para a Aravena cruza, aí o Grêmio tem o mérito de ter muita gente dentro da área, o PP tá dentro da área, dá a pancada de baixo para cima e aí faz o gol dele, 2-1 do Grêmio. Mas até aí não tem jogada ensaiada. A jogada ensaiada mesmo, nem diria ensaiada porque a gente não vê treino, não sabe se foi ensaiada. Mas a jogada mais trabalhada, que tem mais cara de um time de futebol, é a do terceiro gol. Que não é tanto de um Bright White fazer uma jogada individual e o Soteldo no talento completar, ou até essa daí, que é uma jogada que não me pareceu nada demais do segundo gol. A do terceiro sim é legal, porque o terceiro tem uma movimentação de time. O Vidia começa lá atrás, o Bright White sai para puxar a marcação e tabela, aciona o Reinaldo que está passando para ir para a linha de fundo, aí o Reinaldo faz o cruzamento e o Vidiaçante chega para completar, ou seja, o volante é construtor, o volante chega de surpresa na área, o centroavante puxa a marcação na hora que tem que passar e aí o Reinaldo, lateral, faz a passagem para a linha de fundo. Tem mais, sabe, movimentação mais cara de um time de futebol. Então isso merece o destaque, mas de resto os outros lances foram muito mais nas individualidades do que necessariamente um time super bem construído, embora a gente saiba que por vezes o talento individual ele é aflorado pela tática, pela maneira que os jogadores estão dispostos em campo, mas não me pareceu ser esse o caso e essa partida não foi rica nesse sistema. Mas Soteldo melhor em campo, o Bright White também jogou bem e o Rodrigo ali é meu trio de melhores jogadores em campo do Grêmio. Mas teve Monsalve bastante apagado, muito abaixo do que se imagina. Teve o Gemerson, que de alguma maneira fez uma partida comprometedora por conta do pênalti. O Marquezinho fica dividido, porque ele até pega e acerta o canto do pênalti, mas falha do gol. Ele tem crédito, mas preciso registrar que falhou. E o Grêmio como um todo carece de melhor, de um time, carece de ser um time melhor. Dessa vez eu preciso registrar os 36.900, quase 37, vamos arredondar 37 mil gremistas, que a torcida não dá futebol. É só olhar para dentro do campo do Grêmio que tu vê, ó, o torcedor em si não vai fazer esse time jogar mais, um futebol mais vistoso. Mas ele ajuda sim. E o Renato tem razão quando ele diz que o Grêmio só tá nessa situação de brigar para não cair por conta do torcedor. Não dá para imaginar que se tivesse a Arena desde sempre o Grêmio brigaria pelo título, como foi ano passado, porque não foi só a Arena, foi Soares e o trabalho que o Grêmio fez, que fizeram ele chegar no ano passado como segundo colocado. Mas se tivesse o torcedor, pelo menos não estaria brigando para não cair. Embora isso é pouco, né? A gente está comemorando aqui que o Grêmio, olha, o lado positivo da coisa, tá? Um time mais ofensivo, de um time que não flui tão bem, mas agora tá de novo no meio da tabela em 2 vitórias. Tem 7 jogos. Se conseguir 2 vitórias, o Grêmio tá garantido na Série A do ano que vem. Insisto que é pouco, mas é o que tem no momento. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.